Bom dia. Antes de eu iniciar, queria só comentar algumas coisinhas, que é, eu vou fazer uma revisão a partir de agora para finalizar o bimestre, tá? Como assim, Rafa, revisão? Bom, a gente viu um pouco sobre equilíbrio de ponto material, um pouquinho sobre polia, um pouquinho sobre torque, a gente viu também equilíbrio de um corpo extenso. Sei que foi bastante conteúdo, principalmente conteúdo matemático, não tinha muita parte prática para ser feita. Por isso, então, que eu optei por fazer uma revisão. Já que são conteúdos muito importantes, assim, que vocês precisam carregar para o ensino médio barra vestibular, então eu quis fazer uma revisão geral do conteúdo e começando desde o início. Como a gente tem ainda 3 semanas antes das provas bimestrais, durante essas 3 semanas aí eu vou fazer uma revisão geral. Então, vamos começar do início. Eu vou começar apresentando aqui o slide para vocês. Estou pelo celular. Então, desculpa qualquer coisa. Opa. Então, a gente vai retomar aqueles slides que eu falei lá sobre equilíbrio ponto material, de forma rápida. Em seguida, eu vou fazer a resolução de 3 exercícios com vocês. São 3 exercícios que usam mecanismos diferentes de resolução. Tá? Então, basicamente, eu espero que vocês estejam vendo os slides. Basicamente, vamos começar com equilíbrio ponto material. A gente tinha estudado um pouco antes disso, decomposição de vetores, que eu acho que a gente não precisa fazer uma revisão novamente, né? Até porque vocês vão usar bastante decomposição durante aquele ponto material que vocês já fizeram. E aí vocês não precisam rever de novo, que já vai automaticamente, de forma indireta, rever esse conceito aí na aula de hoje, tá? Então, basicamente, quando a gente estuda equilíbrio de um corpo, a gente tem situações onde o corpo está de forma estática, ou seja, ele está parado em algum lugar, então ele está em equilíbrio, como um quadro na parede, como uma luminária, ou aquela brincadeira da vassoura que todo mundo estava fazendo de deixar ela de pé. E coisas fora do equilíbrio, por exemplo, o exemplo da ponte, é que era para ela estar parada estaticamente, aí, mas infelizmente ela não está em equilíbrio. Ela sofreu forças aí que chacoalhou a ponte até chegar ao ponto dela cair. Tá? Então, isso seria uma situação não em equilíbrio. Quando a gente vai estudar equilíbrio, normalmente a gente considera o que a gente está estudando como se fosse um ponto material. Então, o quadro, ele é um ponto material, vamos transformar ele num ponto material, ou seja, como se ele fosse um ponto ali, a gente vai estudar as forças sobre ele. A luminária, a gente não vai estudar todo o comprimento, o formato dele, a gente vai considerar como se fosse um único ponto. Mesma coisa da vassoura ou da ponte. Então, vamos supor que eu estou estudando aqui um material, que pode ser vassoura, uma luminária, e que seja essa bolinha aqui no centro do meu plano aí, eixo X e eixo Y, tá? Essa bolinha, então, basicamente, é o material que eu estou estudando, e esse material, ele está em equilíbrio. Para ele estar em equilíbrio, ele precisa seguir algumas orientações, tá? E quais são? A orientação é que todas as forças agindo em cima desse corpo, somando elas, tem até aqui, ó, aquele símbolo de novo. Esse símbolo aqui significa somatório. Então, se eu somar todas as forças, elas têm que dar igual a zero. Ok? O que isso significa, Rafa? Significa assim, todas as forças que estão empurrando o corpo para a direita, tem que ter outras forças que estão empurrando ele para a esquerda, na hora que você soma, elas se anulam. Todas as forças que estão empurrando o corpo para baixo, tem que ter uma outra força que empurra para cima, e na hora que você somar elas, elas se anulam. Então, somando todas as forças do corpo, tem que dar zero. Tá? Se você notar, o que normalmente acontece nos exercícios de equilíbrio é que a gente separa em 2 tipos de eixo, o eixo X e o eixo Y, plano cartesiano que a gente já conhece. E aí a gente estuda as forças conforme esse eixo. Se você reparar, a gente tem um F1 que ele só está sob o eixo X, e um F2 que só está sob o eixo Y, certo? E aí a gente vai ter uma terceira força aqui que ela está atrapalhando a gente, que é a F3. Ela não está nem no eixo X e nem no eixo Y.
O que a gente faz, então? A gente pega e coloca as equivalências, ou seja, a decomposição da força 3 no eixo X e no eixo Y. Então, eu vou decompor, vou transformar essa força F3 em uma força em Y, que eu vou chamar de F3Y, e vou transformar numa força X, que eu vou chamar de F3X, ok? Então, repara que se eu pegar o F3X e o F3Y e somar as duas, eu vou ter de novo a força 3 anterior. Então, eu posso dizer que a F3X e a F3Y juntas são a F3, ok? Então, agora sim eu tenho as forças em Y e as forças em X. Significa que agora eu tenho todas as forças nos eixos e eu consigo saber se somando elas vai dar zero, tá? Aqui, ó, eu fiz a decomposição, eu fiz uma segunda figura para mostrar, F3Y, F3X. Esse, o sistema, essas forças aqui. Então, se eu souber que F1 mais F3X é igual a zero, significa que o meu eixo X está em equilíbrio. Eu somo as duas forças e está dando zero. Se eu pego F2 mais F3Y e isso dá zero, significa que no meu eixo Y a soma das forças está dando igual a zero. Ok? Está repetitivo para vocês, mas é aquilo lá, revisão a gente repete mesmo. Tá? O que é importante a gente saber aqui? Que a gente tem que saber decompor vetores e aí fazer o sistema de equilíbrio, que é essas somas aí. Somar nos eixos para ver se está dando igual a zero. Isso é importante para equilíbrio de um ponto estático. Beleza? Vamos ver, então, exercícios numéricos aí para ver se a gente consegue aprender, né? Numericamente, matematicamente, fazer isso daí. Tá. Eu tenho uma situação aqui, vou dar um zoom, que são dois garotos puxando por uma corda um bloco que está preso aí também entre essas cordas. A gente chama esse bloco A, beleza? Lendo o exercício, ele fala assim: utilizando de cordas ideais, dois garotos exercendo forças de mesmo modo mantêm em equilíbrio um bloco A, como a figura mostra a seguir. Se a força de tração em cada corda tem intensidade de 20 newtons, lembrando, força de tração é a força que tem sobre a corda. Então, quando os meninos puxam a corda, tem uma força sobre ela, essa é a força de tração. Então, se a força de tração em cada corda tem intensidade de 20 newtons, a massa do bloco suspenso é... Então, beleza. Voltando aqui no zoom. A gente tem, então, esses dois garotos, que eles estão puxando essa corda, ambos, com uma força de 20 newton. Vamos chamar, então, esse daqui de força 1 e esse daqui de força 2. Então, eu posso dizer que força 1 é igual a força 2, que é igual a 20 newton. Perfeito? E aí ele pede para me determinar qual que é a massa do bloco A. Lembrando, quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, a primeira coisa que a gente faz é desenhar todas as forças, beleza? Então, a gente tem uma força sobre o bloco, que é devido à gravidade, que a gente chama de força-peso, certo? A gente tem a força de tração dos meninos que estão puxando a corda. Aqui a gente teria uma tração que o bloco está fazendo na corda e a tração que os meninos estão fazendo sobre a corda ali, tá? Essa força de tração aqui nessa região, ela vai ser a mesma para tanto o que está aqui em cima quanto aqui embaixo, ela é a mesma, tá? O que vai contar, então, no nosso sistema é a força-peso, a força do menino 1 e a força do menino 2, tá? Para isso, eu sei que eu tenho, então, a segunda parte quando eu vou resolver esse exercício. Primeiro, eu desenho todas as forças, né, tanto as distrações normais, atrito, entre outros. E agora eu vou fazer a segunda parte, que é decompor essas forças, beleza?
Se eu considerar, então, vamos pegar aqui, ó. Opa. Vamos pegar... Lembrando que eu tenho um pouco de dificuldade aqui. Vamos pegar outra cor. Vou pegar azul. Ok? E aí, eu vou separar em eixos. Então, eu tenho aqui... Deixa eu voltar da azul. Eu tenho o eixo. Ficou bem torto. Deixa eu arrumar, galera. Desculpa. Borracha. Aí eu apanhando. Normal. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar o azul aqui, então. Vou dar um zoom. Dar um zoom. Eu vou dividir, então, em dois eixos. Tanto o eixo X... quanto o eixo Y. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, eu decompondo as forças, eu consigo saber se o sistema está em equilíbrio. Determinar as forças de equilíbrio. Aqui, então, seria meu eixo X. E aqui, meu eixo Y. Ok? Olha, legal. Eu tenho aqui, então, a força F1, a força F2 e a força peso. A força peso, ela já está sobre o eixo Y, certo? Eu tenho, então, decompor a força F1 e a força F2. Para isso, vamos pegar outra cor. Vamos chamar, então, as decomposição das forças F1 e F2 de verde. Ok? Já que ele está com um ângulo de 30 graus, igual a gente olha consegue enxergar na figura. Então, eu vou ter um vetor aqui, que eu vou chamar ele de F1x. Vou ter um segundo vetor aqui, que eu vou chamar ele de F1y. É a decomposição, ficou bem feinho aqui o desenho, tá? É a decomposição desse vetor F1 em x e desse vetor F1 em y. Beleza. Vou fazer o mesmo agora para o vetor F2. Para isso, vou pegar outra cor. Vamos pegar laranja. Então, F2 ele tem uma componente em x, vou chamar de F2x, e tem uma componente em y, vou chamar de F2. Percebam que eu coloquei um pouco separado F1y e F2y, para a gente não misturar e não confundir, mas os dois estão em cima do eixo y, tá? Bonitinho. Então, agora sim, eu fiz as decomposições da força. Primeiro desenhei as forças, depois eu fiz a decomposição delas. Eu consigo, então, determinar agora as forças de equilíbrio? Consigo. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Vou pegar uma cor de referência, preto. Vamos estudar, então, esses casos aí. Ele quer que a gente determine a massa desse bloco, certo? Para isso, vamos estudar, então, só o caso Y aqui, tá? Eu não vou precisar saber das coisas no caso X. Então, para isso, o que eu sei? Eu sei que a força-peso está no sentido negativo do eixo Y. E as forças F1y, F2y estão no sentido positivo. Então, eu sei que F1y mais F2y, os dois estão somando, porque eles estão para cima, no sentido positivo, mas a força peso está no sentido negativo. Oh, perdão. Força-peso está no sentido negativo, então é mais, como ela está negativa, menos P. Isso tem que dar igual a zero. O que significa? Somando as forças que estão para cima no Y e as que estão para baixo, somando todas elas, tem que dar igual a zero, para o sistema estar em equilíbrio. Perfeito? Eu conheço o valor da F1y, da F2y do peso? Não. O que eu conheço? Eu conheço que F1 e F2 valem 20 newtons. Como eu calculo a F1y e F2y? A gente já volta aqui. Vamos continuar. Vamos para cá agora um pouquinho. Para mim calcular F1y
que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o valor da F1 vezes F1Y, tá com ângulo ou sem ângulo? Tá sem ângulo, certo? O ângulo tá aqui com a F1, com a F1x. Então, ângulo tá com a F1x. Se a F1Y tá sem ângulo, então a F1 seno de 30 graus. Olha aí que bonito. Então, F1Y é igual F1 vale 20 newtons vezes seno de 30 graus. Vamos fazer a nossa tabela para a gente lembrar. Lembrando que, vou até dar zoom aqui, para a gente fazer aqui no nosso cantinho. Ó. Seno, cosseno, 30, 45, 100. Peraí. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dividir tudo por 2. Então, raiz de 7 onde tem 1. Então, seno de 30 vale meio. Ok? Então, desdando o zoom. Voltando, então, seno de 30 vale meio. Portanto, F1Y é igual a 20 dividido por 2. 20 vezes meio é 20 dividido por 2, que é igual a 10 newton. Se F1Y é seno de 30 e F2Y é F2 seno de 30, significa que F1 e F2Y têm o mesmo valor. Portanto, F2Y também vale 10 newtons. Se F1Y e F2Y vale 10 newton cada um, a gente pode voltar para aquela conta que a gente estava fazendo ali. Beleza? Então, ó, eu sei que F1Y e F2Y é 10 cada um. Então, 10 mais 10, mais com menos, menos, P é igual a zero. 10 mais 10, 20. Menos P tem que dar igual a zero. Então, 20 tem que ser igual a P. Portanto, o peso é 20 newtons. Ok? Então, o bloco aqui, o peso do bloco vale 20 newtons. Mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo a massa, não o peso dele. Com o peso eu consigo calcular a massa? Consigo. Por quê? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Se o peso é 20 newtons, a massa a gente quer descobrir a gravidade é 10. Portanto, a massa é 20 dividido por 10, que é 10. É. Perdão, fiz aqui, viajei agora. Só tiramos um minuto. Borracha. 20 dividido por 10. De novo, caneta. Se é 20 dividido por 10, 20 dividido por 10 é igual a 2 quilogramas. Olha aí. Então, a massa do meu bloco é 2 quilogramas, respondendo a pergunta aí. Beleza? Perceba, esse é um estilo de exercício de pontos de equilíbrio, tá? Na lista de vocês vai ter um desse daí, que eu vou passar uma lista aí para vocês fazerem, tá? Um dos casos. A gente tem mais dois tipos de casos aí de ponto de equilíbrio. Vamos para o próximo. Ok? Se tiverem dúvida, eu vou estar à disposição para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo caso. O próximo caso aqui, então, a gente tem um sistema onde está preso por corda, só que não tem os garotos puxando. É quase a mesma coisa, beleza? Nesse caso em si, a gente tem um sistema preso em duas cordas, na parede, estáveis, e um bloco ali. Só que agora a gente não sabe a força que essas cordas, a força de tração dessas cordas, beleza? A gente não sabe nem o T1 e nem T2. E o exercício pede exatamente isso. Mas a gente sabe a massa do bloco aí. A gente tem agora meio que um processo inverso. Ele dá a massa e pede as forças, em vez de dar as forças e pedir a massa. Tá? Esse é um segundo tipo de exercício que pode ser cobrado de vocês. Vamos, então, desenhar as forças nesse sistema? Vamos lá. Ah, Rafa, mas já está desenhado, realmente. Só que
ele não está desenhado, as decomposições. Primeiro, vamos identificar as forças aqui. Olhando para esse desenho, a gente tem quais forças no sistema? T1 e T2. Além dela, a gente tem isso mesmo, força-peso do bloco. Beleza? Olha que legal. Sabendo, então, as forças de tração e as forças do bloco, eu desenhei todas as forças do meu sistema. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que decompor essas forças. Então, vamos desenhar o eixo X e o eixo Y. Opa. Desenhar eixo X e eixo Y. Onde, na vertical, a gente sempre considera nosso eixo Y. E na nossa horizontal, a gente sempre considera nosso eixo X. Beleza? Feito isso, então, a gente agora consegue fazer... Desculpa o barulho de moto. Passando aqui. Então, feito isso, a gente consegue fazer o quê? A decomposição dos vetores. Para isso, vou pegar, então, duas coisas diferentes. Para o T1, vou até colocar uma legendinha aqui do lado para a gente não esquecer. T1 verde. Então, decompondo as forças do T1. T1, ele está com um determinado ângulo, 45 graus ali com a parede, a corda, certo? Vamos decompor. A gente consegue uma decomposição de T1 em X. Vamos chamar ele de T1x. E a gente consegue uma decomposição de T1 em Y. Vou chamar ele de T1y. Ok? O T2, eu preciso decompor ele? Não, porque ele já está em X só. Se ele tivesse entre X e Y, precisava. E o peso, eu preciso decompor ele? Também não, porque o peso já está em Y. Eu não preciso, então, decompor. Tá. Repara que a gente fez essa decomposição, a gente não tem um ângulo aqui. A gente consegue descobrir esse ângulo? Sim, porque a gente tem esse ângulo 45 aqui, ó. Como que eu vou descobrir o ângulo ali, então? Vamos lá, vou pegar outra cor para a gente não se confundir. Vamos pegar... Aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Se a gente subir o eixo Y até o final, a gente percebe que a gente tem um ângulo de 90 graus ali, certo? Se a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui é 45, lembra que em um triângulo retângulo, a gente precisa, somando os três ângulos, ele tem que dar igual a 180. Portanto, esse ângulo aqui, ele vai ser de 45, certo? Eita, peraí, gente. Eu acho que tá no grifa-texto aqui. É, realmente. Tá, não tem problema. Ai, tá. Então a gente tem um triângulo retângulo, que é ângulo de 95, isso aqui é 45, logo aqui também é 45. Isso aqui é 45 e com o ângulo de baixo também, que tem que ser 45, tá? Aqui no ângulo de baixo também tem que ser 45, porque somando esses dois ângulos tem que dar 90 graus. 45, ok? Tá, então descobri os ângulos ali. Vou dar uma arrumada, peraí, só um minuto. Ficou muito feio. Vamos pegar o vermelho aqui. Então aqui tem 45. Tá? Eu apanho aqui, todo mundo já está acostumado. Ou não, mas vamos acostumar aqui. Tá, aqui tem 45 graus. Beleza. Agora a gente consegue então fazer as decomposições. Primeiro, vamos agora fazer a terceira etapa, além de desenhar as forças, decompor os vetores, que é aplicar as equações de equilíbrio, as situações de equilíbrio. E quais são elas? Em X, eu tenho um caso onde o T1x somando com o T2 tem que dar igual a zero. Então, o T1x somando com o T2 tem que dar igual a zero. Mas o T2 está no sentido negativo do eixo. Se ele está negativo, ele é então sinal negativo. Então, T1x menos o T2 tem que dar igual a zero.
tá? Isso no caso de x. Então, vamos lá, ó. Dando zoom. Então, T1x menos o T2 tem que dar igual a zero, porque está em equilíbrio. Vamos fazer essa equação aí. Tá, qual que é o valor do meu T1? Eu não sei. E qual que é o meu valor do T1x? Se eu não tenho o valor do T1, eu não vou encontrar. Eu também não tenho o valor do T2. Então, nesse caso, eu estou sem valores nenhum. Vamos mudar para outro sentido agora? Em vez de em x, vamos para y. Em y, eu tenho essa igual, eu consigo igualar as forças. T1y mais peso tem que dar igual a zero, porque são as forças no eixo y. Então, T e T1y, como o peso está no sentido negativo do eixo, menos a peso tem que dar igual a zero. Somando as forças tem que dar igual a zero. Beleza? Se T1y eu não tenho nenhuma informação, eu tenho da força peso? Bom, eu tenho. Por quê? Peso é massa vezes a gravidade. A gente tem a massa, a gente conhece a gravidade. Então, peso é 10 da massa vezes 10 da gravidade. É igual a 100 newtons. Então, eu tenho o valor do meu peso. Olha aí. Então, T1y menos 100 tem que dar igual a zero. Ok? Então, o que eu consigo tirar daqui? Eu consigo tirar que meu T1y, ele vale 100. Certo? Já que T1y menos 100 tem que dar igual a zero para atender a situação de equilíbrio, T1y é igual a 100 newtons. Olha aí. Com isso eu consigo descobrir o T1? Consigo. Por quê? Porque T1y é uma decomposição de T1. Então ele é igual ao T1 vezes, ele está ao contrário, o ângulo seno de 45 graus, porque ele não tem um ângulo. O ângulo 45 está sem um ângulo. Poderia ser cosseno de 45, Rafa? Poderia, porque seno e cosseno de 45 é a mesma coisa. Olha aqui, posso provar para vocês. A gente não fez aqui, ó. Aqui, ó. Seno e cosseno. Seno de 30, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ok? Tá, vamos lá. Voltando, então, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Se é raiz de 2 sobre 2, vamos calcular. T1y vale 100. T1 eu não sei, vezes seno de 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Logo, T1 é igual. 2 que era dividindo passa multiplicando. 100 vezes 2. E o raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Portanto, T1 é igual a 100 vezes 2, 200 raiz de 2. Eu consigo melhorar isso daqui, Rafa? Consigo. Multiplica por raiz de 2 em cima e multiplica por raiz de 2 embaixo. Eu fico, então, em cima, T1 é igual a 200 raiz de 2, dividido raiz de 2 vezes raiz de 2, é raiz de 2 ao quadrado. O quadrado corta com raiz, dividido por 2. Logo, 200 dividido por 2, T1 é igual a 100 raiz de 2 newtons. Descobri o valor da minha T1, então. Beleza? Ele pede no exercício qual o valor da T1, qual o valor da T2. Para mim calcular, então, o valor da T2, o que eu vou fazer? Jogar a informação lá do outro lado. Eu tenho que T1x menos T2 é igual a zero. Aqui, ó, T1x menos T2 é igual a zero. Quanto que vale T1x? T1x é igual a T1 vezes cosseno do ângulo. Se eu olhar aqui no ângulo, opa, nossa, peraí. Vamos pegar aqui o rastro que eu risquei tudo ali. Tá? Então, se eu pegar no ângulo aqui, ó, de 45, eu tenho o quê? Vamos dar uma travada. Ué. Nossa, peraí, gente.
Tá, continuando lá, eu tinha tudo decomposto aqui, tá? Nossa, perdi tudo, não acredito. Mas continuando, ó. Eu tinha que ter um valia 100 raiz de 2. E eu tinha as decomposições aqui, ó. T1y e T1x. Estou retomando comigo, aqui tinha um ângulo de 45. Portanto, eu tinha lá que T1x menos T2 tem que estar igual a zero. E eu estava descobrindo o meu T1x. T1x é igual a T1 cosseno do teto, do ângulo. Se T1x eu não conheço, mas eu conheço T1, que é 100 raiz de 2, vezes cosseno do ângulo, que é cosseno de 45 graus. Beleza? T1x, então, é igual a 100 raiz de 2. Cosseno de 45, a gente viu que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, T1x é igual a 100 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Logo, raiz quadrado corta com a raiz, é vezes 2, dividido por 2. 2 corta com 2. Então, meu T1x vale 100 newton. Se T1x vale 100 newton, e eu sei que, aqui em cima, ó, eu sei que T1x é igual a T2, passei para o lado da igualdade. Portanto, uma catástrofe. Portanto, se T1x é 100, então meu T2 também vale 100 newton. Descobri então o valor de T2 e T1, que é igual a 100 raiz de 2 newtons. Beleza? Descobrimos o valor de T1 e T2 fazendo decomposição aí de vetores, ok? Então, ó, primeira coisa, desenhei as forças, depois decompus as forças, e aí eu apliquei o sistema de equilíbrio e fui usando esse sistema aí para mim conseguir descobrir os valores, beleza? Esse é o segundo caso nosso, é um pouquinho mais complicado. E por fim, a gente tem um terceiro e último caso, ok? E normalmente de exercícios que caem assim. Esse terceiro e último caso, vamos desenhar as forças dele lá. Tentar não perder igual eu perdi da outra vez. Vamos lá. Tá comprido hoje, né? Mas é bastante coisa mesmo. Não tem problema. Importante aprender. Fazem assim, eu vou dar uma dica para vocês agora. Assiste um exercício, olha a lista. Tem exercício igual desse tipo? Faz o exercício, assiste, depois faz o exercício, tá? Aí, beleza, terminei. Vamos para o outro caso agora, que é o segundo lá. Assiste a resolução e vai fazer o exercício igual. Tenta. Lá, conseguiu, beleza. E aí, vem, assiste o último caso, o terceiro e último agora, e olha a lista. Tem exercício igual? Faz, então, depois de assistir, beleza? Primeira coisa que a gente faz, então, é determinar as forças. Para determinar as forças, eu uso o vermelho. Vamos vermelho do zoom. Que a gente tem um sistema, tem uma parede aqui, né, fixa, e ela está presa uma corda que está levando direto para um bloco A, e passando por uma polia, a gente tem um bloco B, beleza? Primeiro, vamos determinar as forças. Eu sei que o bloco A, ele vai ter uma força peso, ok? E esse bloco, como ele tem uma força peso, ele está puxando, ele está provocando uma força de tração, peso do bloco A, tá? Ele está provocando uma força de tração na corda, ok? Vamos chamar de tração. Se ele está puxando a corda, está provocando uma força de tração, significa, e está em equilíbrio, significa que tem uma outra força aqui na corda puxando essa corda. E essa força igual tem que ser igual para uma anular a outra. Então aqui eu vou chamar de T1 também. Tudo bem? Olhando no segundo bloco aqui, a gente também tem a força peso do bloco B. Mesma coisa da situação do bloco A. Ele tem uma força sobre a corda, vamos chamar de T2,
E essa corda vai ter uma força contrária para deixar em equilíbrio. Só que aqui tem uma polia, e polia o que ela faz? A única coisa que ela faz é mudar a direção da força. Então significa que essa força T2, ela está aqui, ok? Nessa corda. Beleza? Está puxando e deixando em equilíbrio o sistema. Mas essa força T2 e T1, ela está sendo provocada por uma força aqui, ó. Ok? Vamos chamar isso daqui de força T3. Beleza? E por semelhança de triângulos, a gente consegue enxergar, por exemplo, existe um triângulo aqui, ok? Tem um ângulo alfa. E aqui, ó, é como se fosse um quadrado, certo? Então, de acordo com a semelhança de triângulos aqui, aquele alfa que está ali em cima, eu sei que ele é aqui embaixo. Rafa, eu não consigo enxergar isso. Pode me explicar? Posso. Eu tenho os horários de atendimento, fora isso eu posso atender aí durante o horário de aula, né? Vou estar à disposição. Então, posso explicar como que eu consigo chegar nesse alfa aí. Mas, se você já sabe, bate o olho e vê que está o alfa ali, então, esse daí é o alfa. Pronto, primeira coisa, então, desenhar todas as forças. Desenhei? Desenhei. Outra coisa agora, separar nos eixos X e Y. Só que aqui a gente vai ter duas situações, né? Aqui no bloco A e uma aqui no bloco B. Você concorda que eu posso considerar que a força peso ela é igual à força T2, ok? Para estar em equilíbrio. Mesma coisa que a T1 é igual à força peso A. Então, meu sistema, eu posso considerar como sendo T3, T2 e T1? Sim, beleza? Que é um sistema que está em equilíbrio, então aquelas se concentra tudo aquelas forças. Tá. Por que que esse caso é diferente dos outros? Não só por ter uma polia nem nada, mas é que dá para resolver ele de outra maneira, beleza? Primeiro, vamos determinar algumas coisas. Se eu ler o exercício, vamos ler agora, ele fala que no sistema de equilíbrio aqui do lado, na imagem, o corpo A tem 12 quilos. Se os fios e a roldana são ideais, né, a polia é ideal, a massa do corpo B vale quanto? Então, ele quer descobrir qual que é a massa do corpo B. Se eu descobrir o valor de T2, eu descubro a massa do corpo B. Concorda? Então, beleza. Já que eu tenho o valor do peso A, vamos calcular, então. Primeiro, vamos pegar a caneta preta. Caneta preta para fazer esses cálculos. Dando zoom. Vamos calcular, então, já que a gente sabe a força do peso A, vamos calcular, então, o valor de T1, já que T1 é igual a força peso A. E a força peso A é a massa do bloco A vezes a gravidade, certo? Então, T1 é igual a massa do bloco vezes a gravidade. A massa do bloco foi dada aqui no exercício de 12 quilogramas, vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, T1 vale 120 newtons. Ou descobrir, então, o valor de T1. Perfeito? Perfeito. Agora, sabendo o valor de T1, o que eu posso fazer, Rafa? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Nesse sistema aqui, como são vetores, força é uma unidade vetorial, a gente consegue fazer um sistema de vetores nele, tá? Como se fosse soma de vetores. Como assim? Olha aqui. Eu tenho uma força T3 na diagonal, tenho uma força T1 aqui na vertical e uma força T2 na horizontal. Vou redesenhar essas forças aqui do lado. Vai ficar T1, T2 está na horizontal. Lembra, somando vetores, ó. T1 está na vertical. Aí, onde terminou o T1, eu coloco o T2. E do T2, eu tenho aqui na horizontal um T3. Opa, T3. Então, repara que bonitinho. Ficou uma soma de vetores aí, ó. Que bonito. E eu sei o ângulo entre esses vetores aqui, ó. Entre o horizontal e o da diagonal. Eu sei que tem um ângulo alfa aqui. Olha aí, montei um sistema bonitinho, certo?
que eu preciso determinar? Eu preciso determinar o valor da minha T2, tá? E eu conheço algum dessas coisas aqui. Bom, eu conheço algumas equações, fórmulas matemáticas que podem ser trabalhadas com o sistema de triângulos, tá? Primeiro, Rafa, eu nunca saberia isso, por isso que eu estou fazendo esse exercício. Você sabendo isso, você consegue aplicar em todos os outros que são iguais. Então, você vendo uma vez e fazendo uma segunda, depois você consegue sempre fazer, tá? Pelo menos essa é a ideia. Você vai reproduzindo até chegar um momento que você consegue fazer sozinho. Então, olha aqui. Eu sei um sistema de triângulo. Eu sei que eu consigo determinar a tangente desse ângulo alfa aqui. Como que é? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Beleza? O que eu sei também? Eu sei que esse cateto oposto e cateto adjacente seria o T1, ele seria como se fosse um seno do ângulo alfa dividido por um cosseno do ângulo alfa, certo? Perfeito? No exercício, olha que bacana, ele me dá o valor de cosseno e seno do ângulo alfa. Então, eu consigo jogar isso nessa equação. Ó. Eu sei que T1 sobre T2 vale seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? Sumir com a tangente aqui, ó, que é uma igualdade. Já que eu sei isso, e seno vale 0,8, cosseno 0,6, então eu sei que, continuar aqui do lado, T1 sobre T2 é igual seno de alfa, ele falou que era 0,8, e cosseno ele falou que era 0,6. E eu tenho o valor dessa T1 aqui, a gente calculou. Opa, risquei ali sem querer, pera aí. Rafa apanhando de novo. Borracha, sim. Pega um riscão. Vamos lá. Eu vi aqui, ó, T1 é 120 newtons. Então vamos substituir. Já conheço todas essas informações. T1 é 120 newtons sobre T2, que é igual a 0,8 por 0,6. Portanto, isso daqui vai valer. Não, eu tenho feito aqui que eu resolvi o exercício antes da aula para não correr o risco de travar. E eu vou isolando T2 e vocês fazendo as contas aqui, divide isso, passo o T2 multiplicando, depois passo dividindo, vai dar 90 newtons. Beleza? Descobriu o valor do meu T2, mas ele pede isso no exercício? Ele pede o valor do T2 aqui, ó. Não, ele pede o valor da massa do meu bloco B. Mas o que eu sei? Eu sei que T2 tem que ser igual à força-peso do bloco B. Lembrando que está em equilíbrio, então uma contrária à outra tem que ser igual a uma outra. Então, a T2, que vale 90 newtons, é igual a massa do bloco B vezes a gravidade, que é 10. Portanto, a massa do bloco B é 90 dividido por 10, que é 9 quilogramas. Olha, difícil? Pode falar. Difícil. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte: rever o exercício e tal, para fazer o da lista. Importante vocês conseguirem fazer, beleza? Sabendo isso, galera, vocês sabem uma parte muito boa de mecânica já. Vocês sabem decomposição de vetores, soma de força, sabe o que é força, sabe determinar força-peso, força de tração, e vocês sabem uma boa parte de física mecânica. Já é muito bom para você ir bem no vestibular, beleza? Então, para não estender muito, eu vou encerrar por aqui. Deixei uma lista para vocês fazerem. Eu vou colocar as instruções aí no Edmodo. Façam a lista e me consultem para tirar dúvidas. Sempre estarei à disposição, beleza? Exceto final de semana e à noite, que eu recebo algumas mensagens, mas não dá para atender também. Ok? Então, beleza. Muito obrigado. Tchau.